vídeos para o canal. E hoje a gente vai aprender a fazer um tutorial do jogo da memória, tá? Onde você escolhe uma carta e aí você procura uma semelhante, tá? Jogo já conhecido por muitos aí. Então é um jogo totalmente feito em JavaScript. É importante ressaltar que esse código eu encontrei em outro canal, tá? Esse código ele foi feito em uma versão em inglês, foi feito pela Marina Ferreira, tá? Engenheira de software de São Paulo. Aqui é o Medium dela. O nome do GitHub dela é CodeSketch, tem um canal também, então foi lá que eu vi esse tutorial, só que eu fiz algumas adaptações e eu trouxe aqui para o canal, em uma versão talvez que traduzida, porque eu encontrei em inglês esse tutorial. E pelo fato dele ser bem didático, eu achei bacana mostrar para vocês também. Certo? Então aqui, como vocês podem ver, esse é o resultado final, tá? Então nós vamos começar a construir esse jogo da memória. Primeiro, antes de tudo, crie uma pasta, um diretório aí, com o nome que vocês quiserem. Vou botar jogo memória, e vocês podem escolher qualquer editor do gosto de vocês. Eu costumo utilizar o Visual Code. Se vocês gostarem também, vocês podem estar utilizando ele. Abrir um novo arquivo e abrir esse jogo da memória que eu criei anteriormente, tá? Então vamos começar criando uma pasta chamada img para as imagens, tá? Vamos criar também o arquivo index.html, tá? E nesse HTML nós vamos digitar o padrãozinho, tá? HTML, ele já preenche aqui sozinho para mim. O nome do jogo é jogo da memória, tá? E vou criar aqui uma div chamado cardboard. É uma classe cardboard, e vou colocar um script source com o nome main.js, tá? Estrutura básica, detalhe, esse tutorial é para quem já pelo menos conhece um pouco de HTML, que já tiveram pelo menos algum contato com HTML, talvez até JavaScript, mas quem nunca teve esse contato pode ter um pouquinho de dificuldade, mas o ideal é que você já tenha um pouco de conhecimento do HTML e não necessariamente de JavaScript. Eu vou criar aqui um arquivo novo com o nome main, como eu especifiquei antes. Para esse arquivo aqui é o main.js. Na pasta eu vou disponibilizar para vocês as imagens utilizadas nesse tutorial, tá? Em um link, provavelmente aí abaixo da descrição. Vou colar aqui, eu abri imagens e colar meus arquivos e remover esses dois que eu criei aqui no lugar errado. Fora de images, viu? Os arquivos criei errado. Então, nosso main aqui, nós vamos renderizar nosso HTML. Vocês podem abrir no Chrome mesmo, tá? Dá um Ctrl Shift só para poder ir acompanhando pelo console. Nós vamos renderizar o HTML através de JavaScript, tá? Então, nós vamos chamar esse cardboard aqui, vamos chamar por ID ao invés do class, tá? Então aqui no meu main eu vou botar uma constante chamado cardboard. Esse cardboard vai pegar o document, vai no document, e através do query selector, você também pode pegar pelo document.getElementById, eu prefiro o query selector, e vamos capturar o ID cardboard. Capturado, nós vamos criar uma constante de imagens,
images com array. Cada image tem o seu nome, são esses nomes das imagens aqui, tá? Vamos colocar como um angular, angular.svg, e assim segue. Aurélia. Nós só não vamos colocar o JSBatch, porque ele vai servir para todas as imagens, tá? Assim que a gente carregar as imagens, vamos criar uma variável chamada card.html, pode ser. Essa card.html vai servir para criar o nosso HTML com as imagens. Então, para criar essa HTML, nós vamos dar um for each nas imagens, certo? Esse for each vai trazer um img, vou utilizar um functions, ECMAScript 6, tá? Esse for each vai somar, vai concatenar o card.html. Vou utilizar os classes aqui para facilitar. E vamos utilizar uma div e dois tipos de imagem. O img src para colocar, vamos apontar para a pasta img, que é essa aqui, e vamos utilizar o nome que vai vir daqui das imagens, né? Então, cada interação ele vai buscar uma imagem daquela, vai construir o HTML para a gente. Vamos colocar aqui img. E logo abaixo nós vamos colocar o img, um padrãozinho do JSBatch, certo? JSBatch SVG. Lembrando que a gente está utilizando o formato SVG. Se vocês utilizarem algum JPEG, não esqueçam de especificar a extensão, tá? Então, construído aqui, nós vamos agora dar um inner nesse cardboard aqui, tá? Então, vocês vêm aqui em cardboard.innerHTML e vamos somar o card.html. Receber o card.html. Vamos dar uma olhada como é que está ficando. Então, enter, document is not defined. Faltou um N aqui, né? Pronto, então ele já carregou as imagens aqui, tá? Respectivas imagens. Então vamos começar a brincar com o CSS agora, para que a gente tenha uma visão melhorada dessas imagens, tá? Primeiramente vocês criam um arquivo aqui chamado style.css. Nesse style nós vamos zerar as configurações padrão do CSS, padding, margem, e vamos utilizar como box sizing, vamos utilizar o padrão border box, certo? Só para vocês darem uma olhada como é que vai ficar, ele vai encostar esses cantinhos aqui, ó, tá? Ops, não foi, né? Talvez eu já sei porque a gente não chamou o link do style sheet aqui, style.css. Então agora vocês percebem que ele encostou mais no canto aqui por causa que eu zerei as configurações do CSS. Agora vamos colocar a configuração do body, tá? Nosso body vai ter um height de uma visão de 100 VH, tá? Vamos ter também um display flex. Não, antes do display flex, vamos colocar um display flex. Deixou as imagens bem pequenas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas deixou bem pequenas aqui. Vamos resolver isso, tá? Configurando o nosso card body, certo? Nosso cardboard, quer dizer, cardboard. Pegando pelo ID, lembre que a gente referenciou aqui como ID, ó, ID cardboard. Esse cardboard, ele vai ter um width de 640 pixels e um height também de 640 pixels.
Vamos ver se ele resolve aqui. Já trouxe as imagens já crescidas, tá? Vamos colocar ele para o centro também, tá? Para colocar ele centralizado, nós podemos colocar um margem alto, tá? Para ele vir para o centro, ok? E vamos começar a configurar, agora que a gente já configurou nosso cardboard, vamos começar a configurar nossos campos de memory card, né? As cartas de memória, que são divididos por uma div só, duas imagens para uma div só. Nós vamos dar uma classe para essa div chamada memory, isso no JavaScript card, para renderizar com o nome memory card. Deixa eu abrir aqui o elemento para ver se ele está funcionando. Então veja que ele renderizou várias divs, tá? Ocorreu um erro aqui, tá? Esqueci de fechar a div, não esqueçam de fechar as divs para ele não bagunçar. Vou abrir de novo aqui. Agora sim está certinho, ó. Tem várias divs separadas corretamente. E cada ela tem um memory card, certo? Cada uma tem a class memory card. Então nós vamos pegar essa class, tá? Que estamos tratando. Vamos tratar, na verdade, né? Memory card. Nós vamos dar um width para ela. Um width de 25 pixels, 25%, na verdade. E um height de 33%, tá? Vamos visualizar, ver como é que funcionou. Já estão se posicionando de maneira adequada. Para ficar mais interativo, vamos colocar um flex, tá? Para que elas encontrem sua posição, vamos colocar um flex, ou um display flex, desculpa. Display flex. Lá no cardboard, para ver como é que ele vai ficar. Ele vai ficar uma à frente da outra, uma abaixo da outra, com suas respectivas frente e verso, né? Como o jogo vai ter mais cartas, vamos adicionar logo o par, né? Tem que ter 2 angulars, 2 orelhas, 2 views, então só precisamos somar novamente o nosso card HTML. E aí ele vai repetir a renderização, ok? Agora que foi renderizado, precisamos resolver alguns detalhezinhos aqui. Vamos precisar colocar esses JavaScripts sobrepondo as imagens originais, certo? Então, nós vamos nomeá-los aqui, não no style, vamos nomeá-los aqui no IMG. No IMG nós vamos colocar uma class para front face, para a principal, e o class para back face, que vai ser a imagem do JavaScript, tá? No style, nós vamos configurar aqui o nosso front face e o nosso back face. Aqui. Back face. Botou um pontinho aqui. Vamos configurar eles da seguinte maneira. Nós vamos dizer que ele vai ocupar todo o espaço, tá, do nosso cardboard. Então vamos colocar um width de 100%. Como assim todo o espaço? Antes da gente botar o width, vamos botar um background, tá? O background que a gente vai colocar vai ser um 6, deixa eu ver se eu lembro, 6, 7, 5 a 10. Vai ser um laranja meio amarelada. Ó, cada um teve o seu espaço preenchido. Vamos colocar agora um width de 100% e um height também de 100%. Height. Pronto, ficou mais. Essa parte laranja é a parte ocupada desses 640 pixels aqui, ok? Do nosso cardboard.
Como esses memory cards estão muito unidos, vamos separá-los aqui em cima no memory card com um padding, margem, desculpa, vamos colocar uma margem de 5 pixels para dar uma afastada entre eles, ok? Uma parte que está incomodando é o fato dele estar em uma linha só. Isso acontece porque, de padrão, o Display Flex tem um no wrap, que significa não quebra, não quebra para a próxima linha. Então, aqui no nosso cardboard, que nós vamos colocar um Flex Wrap. Vamos mudar a configuração padrão para wrap, certo? De no wrap para wrap. Quando eu dou um enter, ele já faz uma quebra, colocando as imagens uma abaixo da outra. Agora, algumas sumiram aqui, né? Provavelmente deve estar aqui de baixo. Então, vamos colocar ao contrário, essas imagens devem ficar por cima das outras. Então, no nosso backface, nós vamos colocar um position de maneira absoluta. Só que eles vão cobrir tudo, porque ele está uma posição absoluta em relativo ao body, né? Que não tem, ele tem que ficar em relativo a algo, certo? Então a posição relativa dele vai ser em relação ao memory card. Então ele só pode, tanto backface como frontface, só pode ter uma posição absoluta em relação ao memory card, certo? Aquele cartãozinho, essa div de separação aqui, ó, div para essa div. Então aqui no style, no memory card, a gente vai botar um position relativo, que aí as imagens vão ficar posicionadas da maneira correta. Então eles trocaram a posição, alguns foram para trás e esse aqui, que é o que a gente quer, ficou para frente. Essa imagem está ocupando 100% do espaço do background alaranjado. Ele deve, pelo menos para ficar mais interessante, dar uma afastadinha daqui. Nós vamos colocar um padding de 20 aqui no backface. Um padding de 20 pixels. Pronto, já está ficando umas cartinhas até aqui interessante, né? Legal seria se ele tivesse os 4, fosse uma matriz com 4 colunas, né? Então vamos colocar um cálculo aqui no IDEF. Então aqui no IDEF tem uma opção chamada Calc, que ele vai calcular 25 e vai reduzir 10 pixels, deixa eu ver, 10 pixels das laterais, como o Flex Wrap, ele vai fazer a quebra de acordo com o tamanho do cardboard. Então ele vai ocupar 25 e vai reduzir 10 pixels das laterais. Aí eles se encaixam os 4, um array, uma matriz com 4 colunas. Para ficar mais interessante, para não ficar esse plano de fundo branco, vamos colocar uma corzinha no nosso body mesmo. Então uma cor que a gente vai colocar vai ser um background E4 C5 E4 C515, um laranja mais claro. Isso está ficando interessante. Agora vamos deixar um pouco mais animada essa matriz. Quando a gente clicar em cima desses quadrados, o ideal seria que ele fizesse uma animação pequena, né? Então nós vamos aqui no nosso memory card, nós vamos dizer que quando ele receber um clique, que é o evento active do CSS, ok? Ele vai dar uma transformação de escala, tá? De mais ou menos 0.93, 97, tá? Vamos ver como é que se comporta. Então, quando eu clicar, esse active significa clicar em cima de um objeto, ele faz uma transformação de escala 0.97. Vamos ver aqui. Ó, então, até agora tá interessante. Tá ficando, né?
o que é que vamos fazer agora? Nós podemos fazer com que essa imagem tenha um giro de 180 graus quando clicada, certo? Então nós podemos fazer isso também pelo CSS, utilizando uma nova classe que vamos chamar de flip, certo? Então todo memory card que tiver flip, o que é que ele vai fazer? Nós vamos fazer uma transformação também, rodando o y dele a 180 graus. Vamos rodar o eixo y. Só que só vai acontecer isso com quem tem a classe flip, né? Se eu vim aqui no meu elemento e digitar flip aqui na lista de classe flip, você vê que ele troca a posição, tá vendo? Se eu vim aqui, ele troca a posição do CSS, tá? Só que a gente não vai ficar digitando flip toda hora, né? Então é aí que entra o JavaScript que vai ter o papel de rodar esse flip pra gente, de escrever esse flip aqui nessas classes. Então vamos ao JavaScript. No nosso main, aqui já foi renderizado o JavaScript, o HTML. Então eu vou comentar aqui que a gente não vai usar mais aquela parte de cima, pelo menos por agora. Fim renderização HTML. Então vamos começar a trabalhar o JavaScript realmente aqui embaixo. Eu fiz em um arquivo só, justamente para ser mais didático. Então nós vamos chamar aqui o nosso const. Vamos chamar essas memory cards, tá? Então para pegar todos os memory cards, aqui são 12 memory cards, não é isso mesmo? Nós vamos fazer cards e vamos pegar um document.query selector todos que tiverem a classe memory card. Deixa eu botar um T aqui no documento. Então, aqui embaixo, vamos ver como é que ele está se comportando. Vamos dar um console log em cards. Ele vai trazer todos aqueles em um array de nós, né? Um array de nós aqui. Se nós viermos aqui em console, ele apresentou um erro aqui, né? Document não foi especificada. Vamos lá. Ele trouxe um nó com 12 listas. Eu vou abrir aqui. Então você percebe que quando eu passo o mouse em cima, ele mostra os nós que ele capturou. Então esses nós capturados, nós vamos aplicar um evento de clique a cada um deles, tá? Então nós vamos tirar esse console, dar um cards.forEach. Então para cada cards, um card novo vai receber um card percorrido, vai receber um card.addEventListener. O evento que a gente vai escutar é o evento de clique. E vamos rodar uma função chamada flipCard, que vamos criar aqui em cima agora, function chamado flipCard. Esse flipCard, vamos ver primeiro o que ele está retornando. Vamos dar um console.log no diz, que é o diz. O diz é o isto, né? É o que vai ser clicado. Quando eu clicar aqui, ó, isso é um diz, ele vai me mostrar o diz que ele foi clicado aqui, ó. Certo? É o front face, vocês percebem que é o Angular e a imagem de fundo, né? Se eu clicar no próximo, vocês percebem que é o Aurélia e o plano de fundo. Então está funcionando. Cada carta com evento está chamando o flipCard e nós vamos começar a trabalhar em cima disso agora. Nesse diz, vamos fazer nesse diz. No diz nós vamos pegar esse diz e na lista de classes dele, na class list, nós vamos adicionar uma nova, que é aquela que a gente criou no style, né? Que é o flip, tá? Que faz a rotação de 180 graus. E vamos adicionar o flip, ok? Atualizar a página aqui. Quando eu clicar, ó, ele já troca, ele já escreve pra gente como eu tinha mostrado a vocês naquela hora. Flip, 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 ok? Até aqui tudo tranquilo. Vamos voltar para o CSS para trabalhar o efeito de giro da carta, tá? A carta vai girar no intuito de mostrar a que está na parte de trás. Então, primeiro nós vamos aplicar um efeito
tá? Um efeito de 3D, tá? Chamado de 3D na carta. Vamos colocar aqui como um estilo de Transform Style, como Preserve 3D. E como vai representar o giro, né? Como esse 3D só vai aparecer quando a carta girar, nós vamos dizer que esse efeito de giro só vai ser aplicado na carta da frente, front face, que vai ser o Transform com a rotação em Y no ângulo de 180 graus. Então, no flip ele vai girar e quando o front face vier, ele vai também dar uma volta de 180 graus. Isso com o efeito de 3D. Vamos atualizar. Vocês percebem que ela troca a posição, né? Só que está sendo muito rápido, né? Vamos ter que botar um tempo, ao menos, para mostrar de um jeito mais interessante, mais animado, né? Então, para fazer esse efeito, deixa eu ver aqui no próprio Transform Style, nós vamos colocar uma transition de mais ou menos 0,3 segundos de transição. Para ficar mais interessante, quando vocês clicam, ele já mostra o efeito, ó, trocando os lados, tá? Então a parte de revelar as cartas já está pronta, tá? Agora só precisamos aplicar a lógica por cima das cartas. Então vamos pensar como que funciona o jogo da memória. O jogo da memória funciona com a revelação de duas cartas. Se tiverem corretas, ele deixa elas abertas. Se não tiverem corretas, ele simplesmente devolve as cartas. Confere? Então, seguindo essa lógica, nós vamos ter dois tipos de variáveis, um para a primeira carta e um para a segunda carta. Então nós vamos declarar aqui no main duas variáveis, uma com nome const ou const, não, vamos botar let, que vai ser alterada, né? First card e o second card, que são a primeira e a segunda cartas a ser reveladas. E quando ele der o flip, significa que a primeira carta, first card, vai receber o this, tá? O que chega do this. Só, vamos ver se está funcionando, né? Vamos entrar aqui, vamos lá no console, revelei, né? Então vou dar uma olhada aqui na first card. Então ele recebeu this aqui, ó, certo? Só que se eu abrir a próxima, né, o first card vai receber a próxima, né? Então a segunda carta a primeira carta está recebendo até a segunda. Então a gente tem que verificar se a primeira carta já foi preenchida, certo? Então nós vamos dar um if verificando se a first card já foi preenchida. Ela está indefinida. Se ela estiver undefined, significa que ela não foi escolhida ainda e que ela pode colocar o first card, o this, no first card. Então estou usando o operador de negação aqui para saber se ela foi ou não definida. Se ela não foi definida, defina a first card como this, certo? Então, e detalhe, dá um return false para ele sair de dentro da função. Então ele declara, ele apresenta e sai da função com return false. Atualizando, vamos dar uma olhada aqui agora. E se você vir aqui em first card, você vê que ele declara aqui, certo? Porém, se eu for de novo em outra carta e botar first card, ele está ainda com Angular, certo? A primeira carta então está certo e o second card não está com nada, né? Porque a gente não definiu o que é que aconteceria se colocasse no second card. Nós não colocamos. Então, se ele não está na primeira carta, se a primeira carta já foi definida, então significa que só falta definir a segunda. Second card vai receber o this, certo? Então, primeiro ele verifica se foi definido ou não, coloca na primeira. Se foi especificado, então ele já pula para a segunda, tá? Então, vamos ver se o primeiro está sendo especificado. First card e o second card está vazio por enquanto. Vamos abrir e rodar de novo. Second card. Então, o primeiro e o second card já estão
habilitados. E agora que a gente já fez essa parte, nós temos que definir, temos que checar se uma é parecida com a outra, ok? Então, se uma é a mesma que a outra. Para verificar isso, nós vamos criar um check, tá? Um check for match. Ver se correspondem, checar se corresponde. Vamos fazer uma função, isso é uma função, tá? Então, nós vamos utilizar um operador ternário. Vamos criar um LED. Vamos perguntar se corresponde. Se corresponde, o que é que vai corresponder? Nós vamos pegar o que foi colocado em first card e vamos verificar o seu dataset. Qual o dataset dele? Por enquanto nenhum, porque a gente não definiu. Vamos definir aqui em cima um data.card. Esse data.card vai também receber o próprio IMG, tá? Que vai ser o mesmo nome que vem daqui de cima. Então a gente vai verificar se esse dataset card, né, dataset.card, é o mesmo que o second.dataset.card também. Vamos verificar se o card do primeiro é igual ao card do segundo, tá? Vamos dar um console log no isMatch, certo? Console.log no isMatch. E ver o que é que ele retorna. Só que a gente precisa chamar, né? Depois que ele faz o flip das duas cartas, ele tem que fazer um check. Check for match aqui. Checar a função. Vamos lá atualizar. Eu abro a primeira e abro a segunda. Ele retorna false, certo? Vou atualizar aqui. Vou abrir a primeira e abrir uma que é true. Ele retorna true. Então as duas cartas correspondem, tá? Então vamos começar a trabalhar em cima disso aqui agora. Para trabalhar em cima disso aqui, a gente tem que prestar atenção em um determinado detalhe. Quando elas não corresponderem, elas precisam voltar, certo? Elas precisam sair dessa posição. Para sair, elas precisam, por exemplo, perder esse flip aqui, ó, tá? Eu venho aqui apagar o flip. Ele retorna para a posição anterior. Se eu apagar esse flip, ele retorna para a posição anterior. Então, nós vamos precisar de uma função que remova o flip para a gente, tá? Então, no nosso código, vamos criar aqui uma função, function, que é disable cards, certo? Disable cards, o nome da função. Esse disable cards, ele vai desabilitar as cartas, né? O first card. Para remover o flip, a gente utiliza também o class list, só que ao invés de utilizar o add, como a gente fez aqui em cima, a gente utiliza o remove. E vamos remover o flip, tá? E aqui embaixo também, secondCard.flip class list.remove. Vamos tirar o flip também. E isso vai acontecer se o isMatch for false, certo? Vamos fazer um operador ternário aqui também. isMatch. Opa. Se o isMatch for false, né? Se o isMatch for false, nós vamos utilizar a função disable cards. E por enquanto, se for true, a gente vai deixar true. Só depois a gente trata essa parte. Mas se não combinar, a gente vai querer retornar as cartas. Só que aí vai gerar outro problema. Vamos lá dar uma olhada, atualizar. Quando eu clico no primeiro e clico no segundo, ele não deixa eu abrir o segundo, certo? Porque ele faz o que eu especifiquei. Quando ele não funcionar, ele simplesmente remove o flip. Então, é tão rápido que ele remove o flip antes de abrir a outra carta. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que pelo menos esperar um tempo antes de remover os flips, né? Então, para fazer isso, utilizamos uma função nativa do JavaScript chamada setTimeout, que ele executa uma função, né? Ele executa uma função dentro de um determinado tempo. O tempo que a gente vai especificar é em milissegundos, 1000 milissegundos. Então, essa função aqui vai ser executada dentro de 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Então, eu vou pegar essas duas que eu criei aqui, recortar e colar aqui dentro das chaves. Certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai esperar 1 segundo e vai remover os flips. Atualizar, abre as duas e... Uou! Agora está fluindo bem, né? Porém, se eu abrir aqui, ó, vai bagunçar um pouquinho. Ele não volta, porque
porque está true, porém quando eu abro duas ele já retorna. Antes da gente resolver esse problema, nós vamos resolver um mais importante. Ele não pode abrir mais de dois ao mesmo tempo. Ou abrir um, né? Ou abrir um ou dois, mas o terceiro não pode se abrir. Então, significa que a gente vai precisar bloquear as cartas. Vamos fazer um let que declarar uma variável novo chamado lockCards para trancar as cartas e vamos começar com false, tá? Quando é que esse lockCard vai bloquear? Ele vai bloquear justamente na hora que estiver desabilitando as cartas, certo? Eu vou chamar aqui lockCards equals a true. Então, enquanto ele estiver verificando, ele vai estar trancando as cartas. Só que por enquanto ele não vai estar funcionando, né? Se eu atualizar aqui, ele ainda permite eu abrir as três. Opa! Então, caramba, tá difícil abrir três ao mesmo tempo. Isso. Então, esse lock ainda ele não está funcionando, porque eu tenho que verificar antes de abrir as cartas também. Certo? Eu vou verificar se o lock é true. Lockcard, detalhe, vamos escrever só lockcard mesmo, que é a mesma coisa de escrever com true aqui, tá? Então, para não precisar escrever muito, a gente só bota lock. E vamos dar um return false. Return false. Retornando falso, significa que ele vai verificar se isso aqui já está true. Se isso aqui está true, então ele não vai permitir fazer um flip, certo? Vamos dar uma olhada para ver se está funcionando. Se eu abrir duas e abrir a terceira, ele já não abre. Porém, quando eu tento abrir de novo, ele já está trancado, porque essa variável recebeu true aqui embaixo, né? E quando é que ela recebe false? Ela precisa receber false de novo. Ela precisa, vamos aqui no console, botar um lockcard. Ela precisa receber false de novo para que as cartas funcionem, certo? Ó, então, qual será o momento que ela vai receber false, né? Ela vai receber false a partir do momento que ele remover também os flips. Então, ele remove os flips e declara como false. Então, a mesma função, além de receber true, também vai receber false dentro da mesma função aqui. Então, vamos colocar o lockcard recebendo false. Então, abre duas, aí passa o tempo, vira e o lock já está com false. Tanto é que já permite virar novamente as cartas. Só que está permitindo apenas uma. Isso, para que a gente consiga girar mais de uma carta, nós precisamos também, além de limpar o lock card, limpar o first e o second card, que são as cartas que já estão preenchidas. Então, depois da primeira verificação, o ideal é que a gente limpe todas as variáveis para que a gente faça a segunda jogada, certo? Como é baseado em jogadas, faz as duas jogadas e no final limpa. Faz as duas jogadas e no final limpa. Para limpar as jogadas, tá? Nós vamos utilizar, para não ficar só lock card, first card, second card recebendo um valor, vamos utilizar uma sintaxe sugar do ECMAScript 6. Do second card aqui, vamos na ordem, né? First card e o second card. Vamos colocar também um lock aqui dentro. Lock card. Recebendo null ou undefined dentro de chaves também. Chaves não, parênteses, ou colchetes, dentro de colchetes. Null também. E false, né? Então, apagar isso aqui de baixo. Como é que funciona essa sintaxe sugar aqui, né? Ele pega esse valor e armazena na sua respectiva variável. Esse valor vai ser armazenado aqui e esse valor vai ser armazenado aqui, tá? Vamos dar uma olhada para ver como é que tá ficando. Clique em cima de uma, clique em cima de outra, retorna. Clique em cima de um, clique em cima de outra e a outra não permite. Porém, ele deixa eu usar mais de um, certo? Agora vamos resolver outro problema. Nós vamos dizer que quando ele combina, porque ó, quando eu pego duas aqui, acerto duas e vou tentar outra, ele já não permite e vira a outra, porque essas aqui, apesar de ser true, elas estão armazenadas ainda nas variáveis first e second. Então nós vamos também precisar limpar elas para conseguir deixar fixo, tá? Nós podemos aproveitar
como vamos limpar do mesmo jeito aqui, né? Nós podemos criar uma função aqui embaixo que tem como papel resetar as cards. Reset cards. Esse reset cards vem daqui de cima. Então, Ctrl X e Ctrl V. E nós vamos chamar a função aqui que limpa, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aqui. Ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Ele vai limpar as variáveis. Então, depois que ele testa, aqui nós também vamos querer limpar as variáveis, reset cards. Se vocês dão um enter aqui, girar, ele limpa. Se eu acertar as duas, ele deixa tudo tranquilo. Porém, ainda vamos ter um erro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir gerar esse erro. É isso, assim. Perceberam que ele está com esse erro? Se eu escolher aqui duas, se eu escolher aqui as duas, eu clicar nessa carta, clicar na próxima, ele fecha. Ó, tá com um bug feio aqui. Segunda e primeira carta, ó. Então o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que limpar. Nós temos que tirar o evento de clique, porque quando eu clico aqui, o evento acontece do mesmo jeito, tá? Então nós temos que limpar esse flip card aqui. Se a gente adicionou, nós também precisamos remover para que ele não aconteça novamente. Para fazer isso, nós vamos jogar o Smash pro reset card, para ver se combina ou não. Então, se as cartas correspondem, vou receber o Smash aqui também. Smash, e o padrão dele vai ser falso, certo? Se as cartas correspondem, eu coloquei falso no intuito de dizer que elas não vão responder, né? Então, quando elas correspondem, quando receber um true, significa que eu vou pegar minha first card e vou botar um remove event listener. Então, aqui eu não adicionei, aqui eu vou remover. Esse remove, eu vou remover o evento de clique que recebe o flip card. E aqui eu repito o mesmo processo pro second card. Se eu atualizar, ok, eu vou abrir aqui, ó, os dois, acertei, porém quando eu clico em um e clico no outro, ele não dá mais aquele erro que estava dando anteriormente. Então preciso escolher outra carta. Então até aqui está tudo bem, né? Praticamente terminamos o jogo, só falta um detalhe, a gente sempre vai saber quais que são, né, as cartas. É só seguir a ordem porque elas são somadas aqui. Estão somadas aqui na nossa renderização, né? 2 cards HTML. Então, como que a gente poderia resolver esse tipo de problema? Esse tipo de problema pode ser resolvido com a ordem do CSS, né? Vamos fazer direto pelo JavaScript. Como vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso criando uma função que, digamos, deixa aleatório, deixa o CSS aleatório. Essa função, vamos fazer uma função que já chama ela mesma, tá? Então, essa função, vamos botar aqui function, vamos chamar ela de aleatório, tá? Já que a gente está no padrão em inglês, né? Vou colocar shuffle. Então, esse shuffle, o que é que ele vai fazer? Nós vamos criar e já vamos executar ela para não precisar ficar chamando essa função também. Nós vamos fazer um cards de novo, um cards for each, cards.for each, e vamos alterar a posição de cada card, tá? Cada card, então, ele vai receber um número randômico, let rand, número randômico. Como é que faz esse número randômico? Vamos aqui no nosso console, nós temos uma constante chamada math, que ela gera números randômicos, tá? Só que ela gera números de 0 a 1, né? 0.8, como vocês podem ver aí, 0.2, 0.16. Então nós vamos utilizar junto com outra chamada nome é floor, floor. Esse floor ele arredonda o valor, certo? Então vamos botar um math.random.
0, 0, 0, sempre 0 porque o valor é em decimal. Só que para a gente conseguir arredondar para um valor, como são 12 cartas, nós vamos pegar esse math random e multiplicar por 12. Então vai gerar valores entre 0 e 11, mais ou menos. 10, 2, 3, certo? Então, gerando esses valores, nós podemos pegar esse math floor random vezes 12 e gerar aqui no nosso código. Math.floor, vamos botar um math.random. Para que ele gere valores acima de 0, vamos botar 12, que é no máximo de 0 a 11 que ele vai fazer. E vamos adicionar ao estilo do CSS, tá? Nós vamos pegar o card, no estilo dele, vamos declarar uma ordem, um order, certo? Esse order vai receber justamente o range, que é um número randômico, tá? Então, nesse caso, quando você dá um enter, ele já cria outro padrão diferente. E aí o jogo fica mais interessante, tá? 2, 1. Então é isso, pessoal. Divirtam-se aí com esse jogo. Foi justamente para ensinar vocês como construir um joguinho da memória. Lembrando que esse jogo foi criado por Marina Ferreira. Eu só fiz algumas adaptações. Vocês podem visitar o Medium ou o GitHub delas para perceber as mudanças que aconteceram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like aí se você realmente gostou. E aguarde que vamos ter novidades ainda aqui no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.